Então está aqui o nosso resistor, nossa fonte de... nossa referência de conexão, né? Vários resistores, está só deitado aqui, mas é basicamente o que a gente fez na primeira parte. Aqui as simulações das tensões e da corrente, as várias linhas de tensão. Aqui o nosso aqui o nosso par diferencial. Lembrem, né, que o corpo do MOSFET tem que ser, do NMOS tem que ser aterrado, né? Então tem que ser ligado na referência. Então não é no pleno, é na referência. Continua valendo as mesmas regras. Aqui o esquemático de simulação, onde a gente tem uma tensão VIN que varia e a outra fixa em VN/2. Aqui o nosso resistor de 40 kΩ e aqui a nossa fonte ideal de 20 microamperes. Aqui a saída, a resposta do nosso componente, né? Então aqui é a tensão de entrada e aqui a tensão de saída diferencial. Aí aqui a outra parte onde a gente vai colocar um pulso com tempo de subida, TR, de 1,5 nanosegundos. Vai acontecer isso aqui. Eu fiz o contrário, né? Isso depende da referência, né? Depende como a gente quer que faça positivo ou negativo. Então aqui fica mais fácil de ver aqui, mas é a mesma ideia lá. Só está invertido o sentido aqui. Notem que ele está indo, a saída diferencial, ela vai entre menos 800 e mais 800, ou seja, menos VD/2 e mais VD/2. Ela não fica em zero, né? Ela passa por zero quando a tensão de entrada daqui, quando a tensão de entrada for exatamente igual a VD/2, é o ponto onde tem a transição. Tem a transição de menos e mais VD/2 para menos VD/2. Então, não é que está gerando uma tensão negativa, é uma tensão diferencial, né? Se a gente pegar entre o maior valor e o menor valor, está 1,6. Né? Os mesmos de 1,6, pelo mesmo de 0 a VDD. Só que, está claro essa ideia aí? Tá. Então, aqui a gente vai ter uma rampa de subida, ele vai estabilizar aqui, e aí a gente vai simular por 6 nanosegundos, e ela vai subir de 0 a VDD em 1,5 nanosegundos. Nesse meio tempo vai acontecer a transição, quando for VDD/2, ele vai fazer a transição da saída, ela vai começar a descer, vai ter um efeito aqui que ela vai passar, vai ficar mais negativa, né, do que poderia, digamos assim, vai ficar, nesse caso, pelo menos 670 milivolts, então 870. Então ela ficou mais negativa do que o VD/2, menos VD/2. Depois ela sobe, depois ela estabiliza próximo do VD/2. Então tem um efeito aqui transitório que chama overshoot. Então, vocês vão ver isso, não ver controle, falado overshoot, ou quando ele tem passa do ponto. Depois ele estabiliza. Tem um tempo de estabilização, para a tensão chegar lá. Então, essa taxa da saída aqui, com as teclas de atalho do teclado, você já viu V e H, né, fazia o marcador vertical e o marcador horizontal. Agora tem o marcador A e B. Então, vocês vão clicar no ponto aqui próximo de 0, na transição. Você clica aqui, põe A, clica aqui, põe B, e ele vai medir qual é a taxa de subida, esse delta X aqui, ó, o delta X e o delta Y. E aqui ele faz o cálculo do slew rate. Aqui no caso, a unidade que está sendo usada no denominador é segundos. Vocês viram que o datasheet é microsegundo, era volt por segundo. Aqui é gigavolt por segundo. Então, 1,8 gigavolt por segundo. Então, essa é a taxa de subida. Como é uma razão, né,
no outro estava lá em microsegundos. Então você pode comparar, trazer para a mesma base, comparar quantas vezes mais rápido é esse aqui em relação ao 741. Então, eu estou pedindo aqui que determinar o tempo necessário para a saída ter uma variação menor que 2% do seu valor final. Então, o valor final VDT sobre 2, né? Ou menos VDT sobre 2, do ponto de vista, então, pela referência que vocês tomarem. E quanto tempo ele leva para estabilizar, ficar 2% de diferença. Vocês vão medir esse tempo aí. Dúvidas? Sem dúvidas? Parte 3. Criar um esquemático no símbolo de um par diferencial PMOS agora, com W 2,4 micrometros para os transistores. Criar um esquemático de teste, aplicando uma corrente de polarização de 20 microamperes, a mesma coisa, né? E as resistências ideais de 40 kΩ. Aplicar uma fonte de tensão contínua VD 2/2 em uma das entradas, e na outra fonte, uma fonte que vai ser variável de 0 a VDD. Então, mesma ideia. Só que agora, o que muda? Muda que ele é o oposto desse aqui, né? Aumentadas. Aqui eu tenho a minha fonte de corrente, IRL, e aqui eu tenho uma tensão, por exemplo, positiva, e aqui VI, e aqui eu tenho VI menos. É a mesma cara, né? Só inverte. Beleza? Dúvidas? Não esqueçam que sempre a fonte de tensão da alimentação, no quiser VDD, tem que existir no esquemático de teste para alimentar o circuito. Isso vale também lá para o resistor inicial. Fora do circuito, o esquemático de teste tem que ter alimentação. Tem a fonte para alimentar. Sempre a fonte está no esquemático de teste e não dentro do símbolo. Certo? Item B. Traçar o gráfico da tensão de saída diferencial em função da tensão de entrada não fixa, interpretar os resultados, justificar os valores obtidos quando a entrada não fixa, vale 0, VDD sobre 2 e VDD. Então vocês vão ver aqui, vocês vão ver que é muito parecido com o NMOS, né? Muito parecido. Vamos dizer que igual. Depois vocês vão fazer a mesma simulação da transiente para ver a diferença de velocidade ou a taxa de subida do PMOS. Já dando spoiler, né? Que o PMOS vai ser o quê? Mais rápido ou mais lento? O que vocês acham? A taxa de subida do PMOS é mais rápida ou mais lenta? Quando a gente olha no tempo, isso aqui. O que vocês acham? Mais rápido o PMOS ou mais lento? É mais rápida. Por quê? Porque é meio reto. Para o W não é igual, os dois transistores, PMOS com o mesmo W e o mesmo L, ele produz mais corrente com menos corrente. O NMOS versus o PMOS. Quem produz uma corrente maior? Para o mesmo W e o mesmo L. Lembra da fórmula da corrente do resistor? Corrente de dreno igual a um K do processo. Não, VT é o mesmo. Vocês já fizeram
esse teste aí na primeira parte. A primeira parte era para determinar o VQ e o VQ seja o VQ. No último foi que a gente fez. Por causa da mobilidade? Por causa da mobilidade. A mobilidade do NMOS é 3 vezes maior que a do PMOS. Lembra que vocês tiveram que mudar o W do PMOS, do inversor, para equalizar, para ele fazer o cruzamento quando a tensão de saída fosse VDD sobre 2, quando a tensão de entrada fosse VDD sobre 2. Lembra que vocês variaram? Inicialmente era 400 nano e foi para em torno de 1.2 micro, 3 vezes mais. Então, se tiver que fazer um W 3 vezes maior, um transistor 3 vezes maior para dar a mesma corrente do NMOS. Então, a corrente do PMOS, em condições iguais, mesmo tamanho, o transistor do mesmo tamanho, a corrente do PMOS vai ser menor, 3 vezes menor que a do NMOS. Se a corrente é menor, a capacidade de carregar um capacitor, ou as capacitâncias do circuito, vai ser também 3 vezes menor. Então, quer dizer que ele vai ser mais lento para carregar esse capacitor. Se ele vai ser mais lento, a taxa de subida dele, a taxa de subida máxima dele, dos view rate, vai ser também menor que o NMOS. Então, o PMOS é mais lento. Então, para ele ser equalizado, tem que aumentar, tem que fazer um transistor maior para compensar a mobilidade. E é isso que vocês vão ver quando vocês fizerem esses experimentos.